Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Guia Financeiro. Meu nome é João Victor e hoje, nesse episódio especial, nós vamos estar falando sobre ETFs. É um novo produto que está saindo no Brasil, que está em franca expansão. E para falar sobre isso, nós trouxemos a Larissa, que é relacionamento com o investidor da Investo, a maior gestora independente de ETF no Brasil, hoje com 26 ETFs lançados e o número crescendo. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, bom dia a todos aqui. Agradeço muitíssimo pela disponibilidade, pelo convite aqui para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre o mercado de ETFs. É uma honra aqui poder trazer um assunto que para nós é parte do nosso dia a dia, né? Nossa rotina, mas a gente sabe que para o investidor brasileiro ainda é uma novidade constante e a gente tem um trabalho muito forte aqui de aproximar os nossos investidores de nós, dos nossos produtos e aproximar vocês aqui também de todo o nosso trabalho para que esse mercado possa continuar crescendo tanto aqui no Brasil. É um processo educacional, né? Todo lançamento é um processo educacional, né? Com certeza. A gente tem um trabalho, inclusive, muito forte dentro da Investo, né? Hoje, contando um pouquinho de como nós trabalhamos, nosso time comercial é um time muito ativo, que está no Brasil inteiro, né? Visitando todos os nossos clientes. Tanto é que você está aqui hoje. Exato. E a gente sempre gosta de falar o quanto é importante a gente trazer esse educacional para a mesa, para a gente conseguir explicar o que é um ETF, desmistificar, né, o que muitas vezes pode parecer um produto muito complexo, mas na verdade é um produto muito simples e com tanta simplicidade a gente consegue muita sofisticação dentro de um ETF. E muita parte realmente do nosso trabalho hoje é conseguir ensinar o que é o produto para que as pessoas possam passar a investir cada vez mais e esse mercado possa crescer tanto aqui no Brasil. Ontem a gente fez um evento, né, Larissa, presencial aqui em Cuiabá, e a gente viu que é realmente um produto que poucas pessoas conhecem. E aí, baseado, a gente desenhou ali a pauta para hoje, né? Então, qual que é a ideia aqui? Nós começarmos pelo básico, então o que é um ETF, como ele funciona e ir avançando ali a escada, né, de refinamento sobre o produto. Então aí já fica a primeira pergunta mais ampla, né? O que é um ETF no final do dia para aquele investidor que está começando? Fugindo um pouquinho da sopa de letrinhas aqui do que é um ETF, eu sempre gosto de voltar para o básico. ETF é um fundo de investimento. Assim como os investidores já estão acostumados com diversos fundos de investimento, que tenho certeza que já tem na carteira, ETF é mais um tipo de fundo de investimento. Quais são as principais diferenças, né? A primeira diferença é que a ETF é um fundo listado na B3, na Bolsa Brasileira, né? Então o investidor ele compra e vende como se ele estivesse comprando e vendendo uma ação com cotas ali por volta de R$100, mais ou menos, olhando os nossos ETFs hoje. Então essa é a primeira diferença. Por ser um produto listado em bolsa, a gente está falando que o cliente consegue comprar e vender em 1 dia ou 2 dias, a depender da classe ali do ETF. O segundo ponto de diferença é que ETFs são fundos abertos. Essa é uma diferença muito importante que também já entra num outro ponto aqui que eu sempre gosto de discutir, que é em termos de liquidez. Existem os fundos fechados, né, que são aqueles fundos que você não pode resgatar antes do prazo determinado e você não consegue aumentar o tamanho do fundo, crescer o tamanho do fundo, a não ser por um follow-on, né, por uma oferta pública. E existem... Algo nesse cenário seria ali os fundos imobiliários, por exemplo. Exatamente. Que são fundos fechados, e aí você só aumenta, compra um novo imóvel, faz aquisição através de subscrição. Exatamente. E os ETFs são fundos abertos. Ou seja, a gente consegue aumentar o tamanho do fundo e diminuir o tamanho do fundo de acordo com a demanda. Então, por exemplo, os nossos ETFs hoje, sempre que a gente capta, sempre que aumenta o tamanho do ETF, a gente cria novas cotas do ETF. E se, por algum motivo, a gente tiver muitas pessoas querendo resgatar o ETF, se desfazer da posição do ETF, a gente diminui o tamanho do ETF, destruindo as cotas. E aí, nisso, já entra uma coisa que é extremamente comum das pessoas terem dores, preocupações em relação aos ETFs, que é em termos de liquidez. Então, dado que a gente consegue sempre aumentar e diminuir o tamanho do fundo, hoje a gente tem uma figura muito importante dentro dos ETFs, da Investo, falando especificamente, que é o formador de mercado. Hoje, a gente contrata um formador de mercado para que ele esteja sempre atuando ali, durante o pregão ali de negociação, garantindo liquidez para os nossos produtos. Então, se o cliente hoje quiser
fazer uma ordem muito grande de aplicação em um ETF nosso, ele conta ali com um garantidor, com uma contraparte que garante que aquela ordem vai ser executada, seja ela de compra ou de venda, porque a gente sempre consegue ficar fazendo esse mecanismo de aumentar e diminuir o tamanho do fundo de acordo com a demanda. Então, existe ali uma garantia de contraparte, né, para ter essa liquidez, igual a gente vem falando, que é um mercado que está iniciando, né? Exatamente. Então, para que tenha amplo uso, precisa ter isso, principalmente agora nesse início, né? Com certeza. É exatamente isso, assim, é uma contraparte garantida de que você vai conseguir comprar ou vender mais cotas se você quiser, né? E a nossa visão é que realmente, enquanto é um mercado em ascensão, ter a garantia ali, ter um formador de mercado contratado faz parte de um processo muito importante para que a gente consiga garantir um crescimento e dar tranquilidade para os nossos investidores. E quando a gente olha assim, o perfil do investidor, para quem é o ETF? Qual é o perfil? Eu sei que tem diversas classes e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais ali no assunto, um pouquinho de alocação, mas para quem é o ETF? É para todo mundo? Não é? Tem ali um mínimo que precisa ter de conhecimento? ETF é para todo mundo. Assim, eu acho que, inclusive quando a gente olha o mercado americano, hoje o mercado de ETFs dos Estados Unidos ele é um mercado de mais de 12 trilhões de dólares. Existem mais de 4 mil ETFs listados nos Estados Unidos, é o mercado que mais cresce lá fora nos últimos anos. E hoje todo investidor americano sabe e muito provavelmente tem um ETF dentro do portfólio. O que é muito legal é que os ETFs, por serem ativos que seguem índices de referência, e quando a gente fala de índice aqui, são produtos indexados, são fundos indexados, os índices podem ser índices de renda fixa, que tem risco 100% soberano, quando a gente fala aqui de Brasil. Ou a gente pode ter de renda variável, pode ter de renda fixa americana, criptomoedas. Então, até mesmo o investidor conservador, ele pode sim investir em ETFs, porque a gente tem ETFs que são risco 100% soberano. E é aí que a gente entra, né? Não necessariamente ETFs são ativos de alto risco. Na verdade, dá pra gente montar uma carteira moderada com ETFs da Investo aqui hoje para qualquer investidor. Então, todo mundo hoje, qualquer investidor pode investir em ETFs, sem dúvida. Ele só precisa ali ter um acesso a um home broker e, no caso de vocês, ter o apoio aqui de todo o time da assessoria e consultoria, né? Consultoria, para poder escolher de acordo com o seu perfil. Será que faz mais sentido ter um pouquinho mais de renda fixa brasileira, um pouquinho mais de ativos globais? Depois começa a entrar um pouquinho mais em renda variável brasileira, em cripto, e aí vai construindo um portfólio muito diversificado. Então, é um produto realmente que serve para todo investidor. Quando a gente fala ali, né, a gente tem o método, que é a alocação, né? A gente define ali as porcentagens por classe e aí vai sempre rebalanceando, seja via aporte ou alguma venda de um ativo relevante semestralmente ou anualmente, né? A gente sempre tem esse cuidado de fazer esse acompanhamento desses ativos. Hoje, é factível montar uma carteira só de ETFs através desses índices, contendo ali a renda fixa, que tem em tese menos risco, renda variável? É possível fazer essa carteira? Com certeza. Hoje, olhando só o nosso portfólio, hoje nós temos diversas outras gestoras de ETFs no Brasil. É um mercado que realmente temos cada vez mais players aqui nos ajudando a crescer cada vez mais esse mercado. Mas olhando só para o nosso portfólio hoje, nós temos 26 ETFs, temos 4 bilhões sob gestão aqui no Brasil. E se a gente olhar a nossa gestora controladora lá fora, que é a Vanek, eles têm mais de 130 bilhões de dólares sob gestão, uma gestora que está fazendo 70 anos agora em 2025. Se você levar em consideração eles, já tem uma gama muito maior para investir. Mas olhando só aqui no Brasil, hoje, eu te garanto que dá para montar um portfólio completo para qualquer cliente, só com os nossos ETFs. E essa questão de atualização, de rebalanceamento, de ter um portfólio realmente muito atualizado, é justamente para isso que os ETFs servem, né? Porque, como todo ETF, ele segue um índice de referência, que é quem determina as regras do jogo, né? Eu gosto sempre de trazer uma alusão aqui que fica muito mais tranquilo para todo mundo. Ibovespa, o índice Ibovespa. É um índice que todo mundo acompanha, todo investidor brasileiro acompanha. E eu não sei se é algo que os investidores já sacaram, assim, mas você não consegue investir diretamente no índice Bovespa. Óbvio que você pode comprar cada uma das ações, né, nos percentuais que são pré-determinados no índice. O que te permite investir no índice Bovespa é um ETF. Assim como o que te permite investir no índice S&P 500 é um ETF. É até um ponto, desculpa te interromper, mas o porquê não replicar na carteira? Porque já me surgiu essa dúvida. Se existe o índice, a gente estava falando ali de renda fixa, né? Por que eu não posso comprar só diretamente a renda fixa?
Por que o ETF acaba sendo a melhor opção? Essa é uma ótima pergunta. Entrando no universo aqui de renda fixa especificamente, quando a gente olha... Eu vou dar um exemplo de um ETF nosso, o LFTB11, que hoje é o segundo maior ETF dentro do nosso portfólio. Ele faz uma cesta de ativos, isso é muito legal. Então, ao invés de você comprar cada um dos títulos públicos, lembrando que o cliente vai ter custo para adquirir cada um dos títulos, né? Aqui a gente compra diversas LFTs e compra um pouquinho de NTNB 60. Então, o cliente já tem um pacote pré-determinado ali de ativos para não ter que comprar cada um. Ele tem um rebalanceamento ali que é feito todos os meses para garantir que essa carteira esteja aderente ali ao que são as regras que foram determinadas na construção do ETF. E aí, falando especificamente desse ETF, por esses títulos públicos estarem empacotados dentro do ETF, o ETF ter a gente chama de prazo médio de repactuação, que é basicamente a duration ali dos ativos, acima de 720 dias, hoje esse ETF ele tem um imposto de renda fixo de 15%, independentemente do prazo de resgate. Então, o cliente tem um benefício tributário. Ao invés dele cair lá na alíquota regressiva do imposto de renda, que começa no 22,5%, ele já cai direto na menor, que é os 15%. E, além disso, os ETFs são isentos de IOF e de come-cotas. Então, o cliente aproveita um benefício tributário investindo nos mesmos títulos públicos com risco 100% soberano e ainda tendo aí a isenção do IOF e do come-cotas, com a facilidade de ter um produto que tem liquidez de D+1, né? Então, você tem muitíssima liquidez e consegue fazer isso tudo via B3. E para quem gosta de operar em bolsa, tem um adicional. Ele serve como margem ali para as operações na B3, tem garantia de 1:1. Legal. Então, facilita ainda mais esse processo operacional aí de quem gosta de investir em bolsa. Eu acabei te interrompendo, né? Depois a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de tributação. Você estava falando sobre os índices, que não é possível adquirir diretamente o índice, que o ETF espelha o índice. Como que funciona isso? Todo ETF ele segue um índice de referência, né? Por isso os ETFs eles também são conhecidos como fundos indexados. Hoje, quando a gente fala de Brasil, para a gente construir um ETF, ele precisa ter um índice passivo, né? Esse é um ponto importante. Então, a gente sempre vai buscar replicar o índice de referência e não superar o índice de referência, não superar o benchmark. Para deixar um pouco mais claro, nosso ETF de S&P 500, por exemplo, o GPUS11, ele segue o índice S&P 500 e ele busca seguir o desempenho do índice S&P 500. Não superar o S&P 500, seguir. Como que funciona? Toda vez que a gente vai criar um novo ETF, ou quando a gente busca trazer um ETF que já existe lá fora aqui para o mercado brasileiro, a gente contrata uma provedora de índice, por exemplo, falando dos nossos ETFs de renda fixa brasileiro. A gente contratou uma provedora de índice, a gente pensou em uma tese, queria um ETF que tivesse uma carteira de 91% com LFTs e 9% com NTNB. A gente vai lá para a provedora de índice, ela cria a metodologia, ela cria o que a gente gosta de chamar das regras do jogo. É ela que vai falar exatamente o que tem que ter dentro da carteira desse ETF. E é ela que vai ditar no rebalanceamento, seja ele mensal, trimestral ou semestral, exatamente o percentual de ativos que a gente tem que ter e quais são os ativos ali dentro. E o que é muito legal é que ninguém da Investo, nem eu, nem o Cauê, nem a Alessandra, ninguém tem o poder de olhar hoje e falar... eu acho que, na verdade, a gente tinha que investir um pouquinho mais na LFT 2027. Não, isso não existe. Quem determina a metodologia é a provedora de índice. E nós, enquanto gestora, a gente empacota a metodologia do índice e disponibiliza via ETFs para que os investidores possam investir. Então, a gente segue essas regras pré-determinadas sem nenhum tipo de viés nosso que possa vir a influenciar ali na alocação dos ativos, né? Então, é sempre seguindo esse índice que a gente determina ali no início do ETF. Você estava falando, né, sobre o índice Bovespa, então, quando surgiu o índice Bovespa, foi gerado todas essas regras do jogo, e aí qualquer gestora que quiser replicar é possível também fazer isso, né? Exato. Hoje, na verdade, como que funciona, né? Sempre que você tem um índice, é possível fazer um ETF, você tem que licenciar, né, esse índice. Então, a gente precisa pagar para a provedora de índice que detém essa inteligência e falar, olha, eu quero fazer um ETF seguindo o seu índice. E aí, enfim, se faz um contrato com a provedora de índice, porque ela é realmente uma prestadora de serviço terceira que a gente contrata os serviços dela para montar um ETF, né? Então, hoje, se você pegar... eu tô usando o Ibovespa e S&P 500, que são índices mais famosos, mais conhecido, né? A gente vê o jornal, tá lá, o Ibovespa subiu, o S&P subiu, é mais fácil, né? Antigamente se falava muito do Dow Jones, por exemplo, né? Hoje se fala muito de Nasdaq também. Então, qualquer um desses índices
E aqui a gente também não precisa ser um índice tão nichado, né? De mercado americano, um índice do mercado japonês, do mercado chinês. Na verdade, dá pra gente fazer índices... Eu não diria de tudo, mas dá pra fazer índice de muita coisa, né? 90% dá pra fazer índice coisas. de muita coisa. Desde que os ativos sejam líquidos, desde que a gente consiga comprar e vender aqueles ativos com muita facilidade, dado que o ETF tem liquidez de no máximo D+2, a gente consegue montar um índice. Que é a liquidez ali da bolsa, né? Uma liquidez padronizada, então Exato. é um ou dois, né? Exatamente. E para quem quer começar, a gente veio ali, a gente fez a definição do que é, né? Falamos ali sobre algumas vantagens, vamos falar um pouquinho mais para frente. E para quem quer começar a olhar esses ETFs, por onde que ele tem que começar? Esses dias mesmo eu tava querendo investir na Ásia, né? Não tinha nada, eu falei, ô GG, Gabriel, pesquisa aí para mim um ETF que tem lá na Ásia, vou começar pelo ETF. E aí a gente vai aumentando a granularidade, né? Mas isso sou eu, profissional de mercado. Para o investidor que está lá na ponta, para o investidor que está ouvindo a gente, por onde que ele começa? Eu acho que o primeiro é olhar a sua carteira e entender, junto, obviamente, com o seu profissional, com o seu consultor, assessor de investimentos, entender esse dinheiro que você está guardando, que você está acumulando, qual é o propósito, né? É para comprar uma casa, é para minha aposentadoria, é para a faculdade do meu filho, é para uma viagem que eu quero fazer. Isso tudo é muito importante porque aí a gente consegue determinar uma alocação de curto, médio e longo prazo, se for o caso, né? Acho que é importante olhar para a carteira hoje e entender qual é o risco dessa carteira de investimentos hoje. Ela está extremamente concentrada em ativos brasileiros, por exemplo? Ou, na verdade, ela tem um pouquinho de alocação internacional, mas ela tem uma alocação internacional que é só Estados Unidos? Óbvio que os Estados Unidos é super importante, a maior economia do mundo, mas e o restante do mundo? Exatamente. E o Japão, e a China, e a Índia, e os países emergentes, né? Então, eu diria que primeiro é analisar a carteira, falar com o seu consultor, com o seu assessor e entender dentro do que é o meu propósito hoje. Eu tenho certeza que encaixam, assim, de cabeça, pelo menos 3 a 4 ETFs, pensando num investidor conservador. Dá para encaixar aí de 3 a 4 ETFs só da Investo aqui dentro desse portfólio, independentemente da razão pela qual você está acumulando esse patrimônio, né? Se for para curto prazo, tem ETF de renda fixa com liquidez. Se for para médio prazo, já dá para a gente fazer uma carteira mais robusta, dá para adicionar ativos globais, renda fixa americana, dá para adicionar até um pouquinho mais de algumas pimentinhas dentro do portfólio. Olhando para longo prazo, a gente já consegue expandir muito a carteira, né? Então, a gente já consegue colocar mercado imobiliário americano. Dá para colocar, se você gosta de uma tese diferente, dá para colocar urânio e energia nuclear, que é algo que a gente tem dentro do nosso portfólio hoje. Então, acho que é olhar e entender qual é o seu propósito e entender o que encaixa dentro dos ETFs nesse propósito. Mas garanto que, assim, com certeza vai dar para encaixar muita coisa nessa carteira. Então, a gente sempre fala isso, mas é sempre bom reforçar. É sempre olhando os seus objetivos. Exatamente. Não adianta nada fazer uma alocação que não faz sentido com aquilo que você realmente deseja, né? Exatamente. Então, fazer o alinhamento da sua carteira de investimento, seja ela através do Stock Pick ou de ETFs, né? É o passo número 1. Inevitavelmente é isso, né? Com certeza. E aprofundando um pouco mais, como que, por exemplo, você falou ali que tem uma vantagem tributária, um produto específico. Quais são as vantagens que eu tenho como pessoa física de ter um ETF na carteira? Por que eu busco ter esse ativo na carteira? O que ele vai facilitar ali para mim no dia a dia? Ou o que eu vou economizar tendo ele no dia a dia? Acho que o primeiro ponto é que os ETFs, por si só, eles são ativos que trazem muita diversificação para o portfólio, né? Então, hoje, através de um produto, uma única cota que gira em torno de R$100, existem ETFs nossos que com uma cota você investe em mais de 9 mil empresas ao redor do mundo. Então, esse é um dos principais benefícios de ETF. Você consegue diversificar muito seu portfólio com pouco dinheiro. Porque muitas vezes o investidor ele começa com um valor um pouco menor, ou mesmo um investidor muito grande. É difícil você conseguir diversificar um portfólio de uma maneira eficiente. Exatamente. Sem ser via ETFs, porque em geral vai sair muito caro. Se você for tentar ficar comprando muitos ativos para fazer o que seria ideal para uma diversificação, muito provavelmente vai ficar muito caro. Então essa é a magia. Com uma cota você diversifica muito e os ETFs são muito baratos.
A taxa média dos nossos ETFs hoje de taxa de administração, que é o que custa realmente para o cliente, que ele vai pagar ali anualmente, que na verdade não é nem que ele paga, né? É descontado da cota, então o cliente acaba nem percebendo muitas vezes, é de 0,30 ao ano. Então, é um custo muito baixo para você ter um portfólio extremamente diversificado, acessando teses do mundo inteiro e com um adicional super importante, que é a liquidez. E aí entra uma coisa que eu acho que cada dia mais é necessária no nosso mercado brasileiro e, na verdade, no mercado global, que é a transparência. Hoje, quando você investe em ETFs, a gente, por obrigatoriedade, como os ETFs seguem um índice de referência, a metodologia do índice de referência ela é pública, é aberta. E nós, enquanto gestor, a gente também tem a obrigatoriedade de disponibilizar a carteira dos nossos ETFs no nosso site todos os dias. Então, se o cliente quiser, se ele investir num ETF nosso hoje, e ele quiser saber exatamente qual é a carteira, os percentuais, todas as alocações, segmentação por países, por setores e, obviamente, por empresas, ele consegue acessar isso no nosso site, atualizado com um delay de 1 dia, mais ou menos. Então, tem essa transparência, além de tudo, além de te dar um portfólio diversificado e um portfólio que vai ser sempre atualizado. Eu acho que isso é muito legal. Muitas vezes o cliente tem essa preocupação, né? Eu vou investir de maneira passiva. Mas aí o meu portfólio ele não vai ficar parado, ele não vai ficar desatualizado. Esse é um dos charmes dos ETFs, né? Os ETFs, eles têm o que eu falei, né? Que são os rebalanceamentos, que é a periodicidade com que a carteira é atualizada. E essa carteira ela é atualizada de modo a acompanhar o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, um ETF global que investe 64% em Estados Unidos, por exemplo. Se a partir do mês que vem, de novembro, o Japão passar a representar 10% da economia global, esse ETF automaticamente vai investir mais em Japão e vai investir 10% em Japão, se for o caso da metodologia. Então, você sempre tem essa atualização no rebalanceamento, você sempre vai estar acompanhando as maiores empresas e os maiores países. Um ETF de tecnologia, por exemplo, eu sempre gosto de trazer isso dos ETFs de tecnologia, porque se fala muito de NVIDIA, ao mesmo tempo que tem um medo muito grande de que o preço da NVIDIA já esteja num patamar muito elevado e que agora é só para trás, né? Acho que é muito difícil prever isso, né? Eu não vou ousar prever o que vai acontecer com o preço da NVIDIA. Mas o que é muito legal é que a gente tem um ETF, por exemplo, que investe em mais de 300 empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Se você não sabe qual é a próxima NVIDIA, muito provavelmente não sabe, porque ninguém sabe. Se soubesse, você não tava aqui no podcast, já tá de férias em Mônaco. Exato. Ou talvez ouvindo o podcast em umas férias em Mônaco. Exatamente. Mas o que é muito legal é que se você está investindo de maneira estratégica no setor de tecnologia via um ETF, você com certeza vai estar investindo nas próximas maiores empresas de tecnologia do mundo. Então isso que é muito legal, de muitas vezes você investir em um setor especificamente que você acredita no crescimento, do que tentar ficar escolhendo qual é a ação certa para comprar e qual momento que é o momento certo para comprar essa ação. Então, essa é uma magia também, que eu acho que é um benefício gigante dos ETFs. E é até quando a gente olha para o mercado, né? A maioria das gestoras que fazem calls ativos não bate os índices. É saudável você acompanhar o índice, seja lá qual for, que encaixe melhor no seu cenário, né? Porque daí você vai estar na média da economia. E o retorno médio da economia é o retorno mais real possível, né? Sempre vai ter um outlier para cima e outro para baixo, mas se você ficar 20 anos na média da economia, sua carteira vai performar muito bem. E esse é inclusive um dos dados do porquê o mercado de ETFs ele cresce muito nos últimos anos, né? Existem hoje diversos gestores que fazem trabalhos geniais, que fazem a gestão ativa, né? Que buscam superar ali acima do benchmark. Mas quando a gente olha os dados históricos, e isso olhando um estudo que chama SPIVA, é um estudo da S&P, né? Uma das maiores provedoras de índice ao redor do mundo. Eles rodam esse estudo no mundo inteiro. Isso. E a gente tem acesso a um estudo público, qualquer cliente pode entrar no site da S&P e ver esse resultado. Eu leio ele uma vez por ano ali, eu dou só pra atualizar o número. Mas é muito engraçado que os anos se passam e o número fica muito parecido. Exato, nem o número muda tanto. Não muda, e é muito engraçado também que o resultado é muito similar no mundo inteiro. Sim. Então não é um fenômeno da América Latina, dos Estados Unidos, não, é um fenômeno no mundo inteiro, que é essa dificuldade em você superar os índices de referência.
é difícil você conseguir gerar um alfa constante em relação ao mercado. Uma coisa é 1 ano, né? Agora vai fazer isso 10, 15 anos. No longo prazo. E é aí que a estatística fica mais difícil. Então, mais de 90% dos fundos de renda variável no Brasil, nos últimos 10 anos, não superaram os respectivos benchmarks. É realmente muito difícil a gente conseguir isso, né? Então, é por isso que é tão importante você ter uma carteira que, óbvio que eu acho que não exclui ali, se o cliente gosta de fazer um stock picking, se ele gosta de investir na gestão ativa, eu acho que também é super válido. Mas os ETFs, se você tem um ETF no portfólio, ele vai te entregar o benchmark, né? Então, um ETF eficiente vai te entregar a performance do benchmark. Você vai ter um portfólio que vai estar te entregando resultado, retorno, com muitas vezes um controle de volatilidade muito maior, com esses diversos benefícios. E aí, talvez, se você quiser fazer um stock picking, uma coisa um pouco mais diferente, você também pode fazer numa parte do portfólio. Mas tendo o ETF no portfólio, você tem a garantia de que você vai desempenhar um índice de referência e não tentar ficar buscando ganhar sempre, muitas vezes, ter um portfólio que fica aí perdendo de CDI, por exemplo. Você falou um termo que eu achei interessante, eu queria que você esclarecesse ele, um ETF eficiente. Porque se existe o eficiente, existe o ineficiente. Exatamente. Como que o investidor, ele, na hora ali, com auxílio ou sem auxílio, na hora que ele vai escolher os ETFs, o que ele tem que olhar para saber se aquele ETF é bom? Aí já na parte mais técnica, né? Ele já entendeu que, de acordo com o plano dele, ele precisa buscar um ETF dentro dessa classe. Mas igual você falou, pô, só a Investo tem 26. O mercado tá crescendo. Vocês têm planos de lançar cada vez mais ETFs. Para o investidor, como é que ele busca isso? Como que ele vê qual é um bom ETF e qual é o ETF ruim? Essa é uma ótima pergunta. E isso... Contando um pouquinho aqui dos nossos bastidores, se vocês entrarem, qualquer cliente entrar no nosso site hoje, existe um gráfico em cada um dos nossos ETFs que mostra o que é um ETF eficiente. ETF eficiente, um ETF bom, é um ETF que performa o mais colado possível, da maneira mais idêntica possível ao seu índice de referência. Porque, dado que o nosso trabalho enquanto gestora, gestão passiva, gestora de ETFs, é seguir o índice de referência, a diferença ali de performance de um para o outro tem que ser basicamente os custos ali do ETF, né? Então, hoje, se você entrar no nosso site, dá para ver um gráfico que ele mostra a performance do nosso ETF. A performance, dependendo do ETF, ele mostra se ele é um ETF de ETF, que a gente fala, né? Se ele replica um ETF global, internacional. Ele mostra a performance do ETF lá fora e a performance do índice. A performance do nosso ETF e a performance do índice tem que andar muitíssimo casada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma boa gestão. Quer dizer que a gente tem um formador de mercado que atua da maneira correta, que atua para que os ETFs fechem no preço correto. Um formador de mercado que atua durante o período, no início da negociação e no final da negociação. Quer dizer que a gente tem uma gestão que bate a carteira dos nossos ETFs todo dia para saber se ela está seguindo exatamente o percentual que está predeterminado lá na provedora de índice e garante ali que a gente tem uma gestão eficiente para que todos esses processos funcionem. Então, hoje, dentro da Investo, nós temos um time operacional de altíssima qualidade, que tem processos extremamente automatizados para garantir que a gente siga todas as regras do índice e que a gente seja eficiente ali e consiga entregar esse produto melhor para os investidores. Então, basicamente, o que eu diria resumindo tudo isso, compare o ETF com o índice de referência. Se ele estiver descolando muito, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser melhorada, né? E isso, falando de Investo, dá para ver 100% no nosso site. E com muito orgulho dá para ver ali que os nossos ETFs andam coladinhos ali no índice. Um outro ponto é que, em geral, você precisa estar... Hoje, os nossos ETFs são 99% investidos nos ativos alvos ou nos índices, né? Então, a gente tem pouquíssimo caixa justamente para não ter essa diferença de performance. E isso também é um indicativo que tem disponível nos sites, ali no nosso site especificamente. E se você vê que está altamente investido nos ativos de referência, já dá para ter uma ideia de que realmente ele vai desempenhar de acordo com o índice. Você falou um momento atrás sobre trazer ETFs de fora. Como que é feito esse... Como que vocês escolhem qual ETF ou não trazer? Você falou que nos Estados Unidos tem mais de 4 mil ETFs. Pô, então existe um mercado muito grande. Muito. Então,
como que funciona esse processo para até adaptar, para ver se esse índice, se esse ETF faz sentido para o mercado brasileiro? Porque daí depois a gente vai entrar ali um pouco mais de setor, né? Você falou setor de tecnologia. O setor de tecnologia do Brasil é muito pequeno. E como é que funciona esse processo de trazer esses ETFs de fora, né, para dentro do Brasil e dar essas opções para o mercado brasileiro? Eu diria que esse é um dos nossos trabalhos mais árduos, assim, né? Entender o que é que falta no portfólio do investidor brasileiro em termos de ETF, o que é que a gente poderia trazer para solucionar um problema ou facilitar a vida do investidor brasileiro com o ETF. Ou muitas vezes, se já tem um ETF desse setor no Brasil, a gente consegue trazer um ETF que tenha um diferencial competitivo melhor. Então, é entender o que já tem aqui e se dá para a gente trazer algo mais eficiente, por exemplo, com uma eficiência tributária, ou se não tem. Faz sentido? Isso cabe na carteira do investidor brasileiro? Eu vou trazer um exemplo super recente. A gente trouxe um ETF de urânio e energia nuclear. E a gente viu ali que se a gente trouxesse um ETF só de urânio, ele iria ter muita volatilidade. E conhecendo o perfil do investidor brasileiro, um investidor que ainda investe grande parte do portfólio em renda fixa, a gente achou que talvez seria melhor trazer um ETF que investisse também nas empresas, no setor de utilities ali, né, olhando para a energia nuclear. E assim a gente fez. E também tem um processo muito importante com os nossos clientes, né? Hoje a gente tem um trabalho muito árduo para estar sempre próximo aqui dos nossos clientes, entendendo demanda. Toda reunião que a gente faz, a gente fala, tá faltando algo em termos de portfólio? Nos portfólios aí de vocês, nas carteiras dos clientes? Tem algo que está crescendo lá fora que a gente não olhou ainda? Então, a gente é sempre muito provocativo e gosta que os clientes nos tragam isso. E aí, a gente tem que tomar uma decisão dentro de casa, né? Será que realmente tem apetite? Todos os nossos clientes gostariam desse produto? Mas se não são todos, será que eu consigo atender muitas vezes uma dor que nunca foi resolvida antes com nenhum produto de investimentos aqui no Brasil? Então, é um processo muito longo e também de acompanhar tendências. Hoje, quando a gente olha Estados Unidos, quando a gente olha, na verdade, mercado global, os ETFs irlandeses ou ETFs de UCITS, né, são os que mais crescem. Toda gestora lá fora lança ETF UCITS basicamente uma vez por mês. A gente consegue acompanhar isso? Faz sentido trazer essa eficiência para o Brasil? Lá se cresce muitos ETFs ativos, né, nos Estados Unidos. Hoje isso ainda não é permitido no Brasil, mas com certeza é algo que a gente olha e pensa que no longo prazo a gente deve ter aí um entendimento da legislação mais permissivo a isso, para que a gente também possa trazer futuramente. Então é sempre uma mistura de entender o que já tem, o que tem lá fora, o que tem de novidade, o que os nossos clientes nos trazem também de feedback do que vem faltando ali nos portfólios. Dentro da nossa assessoria, nós temos ali uma área Wealth, né, que a gente oferece para os maiores clientes esse benefício do UCITS. Como você falou, né, eu acho que é até bom a gente falar, porque querendo ou não, para os clientes maiores, é mais fácil, ele já está mandando o dinheiro para fora, ele consegue acessar esse produto diretamente, ter a eficiência tributária de estar investindo nele, não diretamente nos Estados Unidos, né? E aí, agora que você falou, né, já que tem o ETF de UCITS, né, que vai ter benefício para os pequenos investidores ou para quem ainda não chegou no patamar de ter que enviar o patrimônio ali para fora, abrir uma offshore. Fale um pouco mais, o que é o UCITS, né? E como trazer esse ETF para o Brasil se torna uma excelente opção para o investidor? Esse foi, eu diria que foi um dos maiores lançamentos que a gente teve esse ano aqui na Investo. Nós conseguimos trazer os 2 primeiros ETFs com estrutura UCITS da Bolsa Brasileira. E foi um processo muito árduo, né, dos nossos times de produtos, operacional, com todos os nossos prestadores de serviço. Voltando um pouquinho, explicando o que é isso, né? Muitas pessoas chamam de ETFs irlandeses porque, em geral, esses ETFs têm domicílio fiscal na Irlanda, mas de uma maneira muito resumida. Hoje, quando você tem um ETF que tem domicílio fiscal nos Estados Unidos, toda vez que uma empresa paga dividendos, eu vou pegar um exemplo do S&P 500.
NVIDIA hoje é a maior posição dentro do S&P 500. Toda vez que a NVIDIA paga dividendos, o ETF que tem domicílio lá nos Estados Unidos, ele é tributado em 30% sobre esses dividendos. E a pessoa física também, né? E a pessoa física também. Isso todo mundo que já investe nos Estados Unidos está acostumado. Então, se você tem um ETF que replica um ETF americano de S&P, ele vai ser tributado em 30% sobre dividendos. Isso, obviamente, é descontado da cota, né? Quando a gente faz esse mesmo ETF, só que com domicílio fiscal na Irlanda, isso tudo porque os Estados Unidos têm um acordo tributário com a Irlanda e com o Luxemburgo desde 1997. Quando você faz esse mesmo ETF com domicílio na Irlanda, ao invés de ter 30% de imposto sobre dividendos, tem 15%. É metade do imposto. Então, você paga metade do imposto, eu consigo entregar mais retorno ali, preferencialmente de longo prazo ali, né? Na cota para o cliente, porque eu tô pagando menos imposto, né? E é por isso que esses ETFs crescem tanto, né? 50% a menos, né? Exato. De 30 para 15. Exatamente. Então, toda vez que uma empresa paga dividendos, a gente é tributado na metade ali. Então, consegue ser uma estrutura muito mais eficiente em termos de custos para o cliente. E é com isso que a gente trouxe aqui 2 ETFs, um ETF de S&P 500, que chama GPUS 11, que tem esse benefício fiscal lá fora. E semana passada, lançamos o VWRA, que replica o VWRA, que também é um ETF muito conhecido, um ETF global, que investe em mais de 3 mil empresas ao redor do mundo, que também conta com esse diferencial por ter domicílio fiscal na Irlanda. E se a gente olha resultados de longo prazo, é muito claro o quanto eles conseguem performar ali acima dos ETFs que não têm essa estrutura UCITS, que a gente chama, né, na Irlanda. E aí, esse dividendo, nesse modelo, é pago ao investidor ou vocês reinvestem dentro do fundo? Essa é uma ótima pergunta. A gente adiciona mais uma camada de eficiência. Então, os dividendos, eles são reinvestidos, o que é ainda mais eficiente do que se a gente pagasse e o investidor tivesse que reinvestir, ou reinvestir no próprio fundo, ou muitas vezes reinvestir em um outro ativo. Então, a gente adiciona uma camada adicional de eficiência, que é reinvestindo para o próprio investidor. E aí ele não tem que fazer nenhum tipo... buscar um novo ativo ou correr o risco de comprar um ativo melhor ou pior. Ou muitas vezes gastar o dinheiro porque caiu o dividendo na conta, que a gente sabe o que acontece. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Então, a gente consegue, garante que o investidor ele vai estar sempre reinvestindo os dividendos que são pagos naquela mesma tese. Por isso que eu falo de longo prazo, né? Se você acredita em uma tese de longo prazo, isso acaba fazendo muito sentido, porque os dividendos é juros sobre juros, né? Então, a gente vai conseguindo acumular cada vez mais capital. Ainda mais nesse cenário brasileiro, que a gente vê cada vez mais o governo aumentando taxação, tributação. Tem discussão no Senado de tributar dividendos, né? Que hoje no Brasil é isento, mas que querem começar a tributar. Então, isso realmente aumenta cada vez mais a eficiência desse produto. Hoje, todos os ETFs da Investo reinvestem os dividendos ou tem algum que faz ali o pagamento? Não, hoje, inclusive, entendendo as demandas dos nossos clientes, ouvindo o que todo mundo nos traz, nós temos 3 ETFs que distribuem os dividendos. Então, para quem quer, para quem gosta de ter o famoso pinga-pinga na conta ali todo mês, nós temos um ETF de renda fixa americana, de crédito privado americano, que distribui dividendos trimestrais. Inclusive, hoje está acontecendo o pagamento de um dos dividendos. Legal. Ele chama BASED11 e ele paga dividendos em dólar trimestralmente, aqui na conta no Brasil, na B3. E depois temos 2 ETFs de renda variável brasileira, o BEST11, que investe nas empresas líderes em pagamentos de dividendos aqui no Brasil, e o UTIL11, que é o primeiro ETF de utilities da B3, que também faz o pagamento de dividendos mensais para o cliente aqui na conta. Então, a gente tem tanto as opções de reinvestimento como as opções aqui de dividendos, para que realmente o cliente possa construir uma carteira de acumulação e uma carteira de renda, caso ele queira. Você falou sobre o ETF de utilities, é até um ponto que eu tinha pensado ali atrás. O mercado brasileiro, inevitavelmente, ele ainda é pequeno. Hoje nós temos pouco mais de 400 empresas listadas na Bolsa. Já tem um tempo que não tem IPO de novas empresas, né? Como já teve há alguns, acho que 4, 5 anos atrás, mais ou menos, né? Como vocês montam esses ETFs setoriais para que a concentração não seja tão alta, ou vocês assumem que setorial, vai ser mais alta, e é isso que nós temos, pelo menos por enquanto?
mais para a segunda opção, assim, né? Então, o nosso ETF de utilities hoje, inclusive, levando em consideração que ele é um ETF que só compra empresas do setor de utilities, e as empresas precisam ser listadas na bolsa. E aí, uma definiçãozinha, o que é utilities? São serviços de utilidade pública, né? Então, em geral, saneamento, água, eletricidade e gás. Em geral, é o que a gente tem no Brasil. E aí, existem muitas empresas, existem poucas empresas listadas. Isso. Né? E aí, quando a gente vai montar, esse é um índice, o UTI11, que é o nosso ETF de utilities, ele segue um índice de utilidade pública da B3, que quando eles foram criar o índice, eles criaram as regras. As regras são, obviamente, a gente só compra empresas de utilities, que são listadas na B3. Ele também não investe em BDRs de empresas. E aí começa a entrar alguns filtros mais importantes. Então, filtros de liquidez, por exemplo. Então, a gente também não consegue comprar uma empresa que seja listada, mas que seja muito pequena ou que negocie muito pouco, porque eu preciso prover liquidez para o ETF. E também para acabar não distorcendo muitas vezes o preço ali do ETF. E aí, nesse caso, você tem uma exposição máxima de 20% por empresa dentro do ETF. Mas é um ETF que investe em mais de 20 ações hoje. Então, a gente conseguiu criar, inclusive, eu entendo que é um ETF diversificado, são mais de 20 ações, e tem uma alocação máxima de 20% por empresa. Lari, se daqui 5 anos a gente tiver 100 empresas de utilities negociadas na B3, com certeza, se elas respeitarem as regras do índice, elas vão fazer parte e a gente vai diminuir. Agora a alocação máxima por empresa pode ser que seja 5%, 8%, como é o caso do Best 11, porque a gente vai ter mais opção. Então, o mercado crescendo, a gente consegue aumentar cada vez mais também ali a diversificação dentro dos ETFs. Inevitavelmente, precisa o mercado crescer para essa diversificação vir e ter mais ETFs nesse sentido, né? Exato. E quais são os próximos passos? O que vocês estão olhando para frente? Como que vocês veem o mercado nos próximos 2, 5, 10 anos aqui de Brasil para essa classe de ativos? Olha, nós estamos extremamente otimistas, assim, se a gente olha do início desse ano até agora, a gente teve recorde de captação aqui na Investo, lançamos diversos novos produtos, é até difícil. Os clientes falam, Lari, mais um, eu tô perdendo a conta, não tô conseguindo acompanhar. A gente mandando mensagem todos os dias falando de novidade, o que é muito bom. A gente vê que cada dia mais temos mais gestoras, mais instituições financeiras olhando para essa classe de ativos, o que pra gente é muito bom, porque cada vez mais pessoas falando sobre isso. Se a gente olhar 5 anos atrás, a gente teve recentemente um evento de ETFs na B3, que não existia se a gente olhar 5 anos atrás. Era muito difícil, num evento grande de investimentos no Brasil, você ter um painel só para falar de ETFs. Isso não acontecia. Hoje nós somos convidados para diversos painéis e eventos só para falar de ETFs. Então, a gente está muito otimista, a gente acha que é um mercado que vai crescer tanto em possibilidade de investimento, de acesso a diversos ativos e classes e segmentos diferentes, quando a gente também acha que vai ter um aumento aí no número de investidores investindo em ETF, que hoje já são mais de 600 mil investidores na B3 investindo em ETF. Esses números são públicos? São públicos, podem ser acessados ali no site da B3. E grande parte são investidores pessoa física, inclusive, que já estão conhecendo aí o poder dos ETFs. E a gente acha que também vai ter um aumento muito grande aí no AUM, assim como aconteceu lá no mercado americano, porque é uma tendência global, né? Todo mundo olhando para essa classe de ativos e com certeza a gente vai conseguir surfar isso aí nos próximos anos também aqui no Brasil. E nesses novos ETFs que vocês estão trazendo o mercado global também, não é só Estados Unidos. Tem Europa, Ásia, para quem quer diversificar e tá olhando, né, para essas economias, então também estão trazendo esse tipo de produto. Com certeza, a gente tem um propósito de realmente, desde que a gente nasceu, fazer com que o investidor ele seja um investidor global, né? O VWRA, que é o nosso último lançamento, ele investe em mais de 40 países ao redor do mundo. Tem sim bastante de Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior economia. A maior economia, não tem o que dizer. Exato, não dá pra fugir. Mas ele investe em outros mais de 40 países que não são Estados Unidos, né? A gente tem ETF de renda fixa global, que investe em renda fixa no Canadá, na Europa, na Ásia, na Austrália, inclusive na América Latina também. Então, cada vez mais a gente está dando acesso. Os nossos ETFs,
ETF de semicondutores também são ETFs globais, ETF de urânio e energia nuclear também, com acesso a empresas dos Estados Unidos e de outros países. Pô, esse eu achei diferente, hein? ETF de urânio. É bem específico. E é um ETF, assim, que toda vez que a gente apresenta, todo mundo fala, que legal. Não tinha isso antes na B3. Ele é o único ETF de urânio e energia nuclear da B3. Foi o primeiro. Então é muito legal a gente ver os clientes animados com as novidades e com as possibilidades que a gente está trazendo. Então, com certeza, a nossa ideia é não focar só no mercado dos Estados Unidos, mas também olhar para o global aqui e ver o que a gente consegue trazer. Perfeito. E para a gente já ir encerrando, né? Nessa perspectiva de expansão, crescimento, tem algo que vocês... Qual que é o ano que vem, vamos dizer assim, né? A gente vai entrar no ano eleitoral, a gente sabe como que é Brasil em ano eleitoral, fica instável, o investidor acaba encarteirando mais, reduz alguns tipos de investimento. Mas apesar disso, o que vocês veem para o ano que vem, assim, essa é a novidade que a gente está querendo trazer, já para o investidor já ir pensando e mapeando essa necessidade dele, né? E eu acho que isso que é tão legal dos ETFs, né? Mesmo em momento de instabilidade, dá para você navegar esses momentos de instabilidade via os ETFs, né? Então, a gente olha com muita cautela para entender, muitas vezes, pode ser que seja um ano que o investidor olhe mais para a bolsa. A gente não sabe o que acontece em ano eleitoral especificamente, né? E aí talvez faça mais sentido olhar para ETFs de renda variável, trazer outras opções de renda variável brasileira. Ou muitas vezes o investidor ele pode querer fugir um pouco do Brasil e investir de maneira mais global. Olhar muitas vezes para opções de ETFs globais que não envolvam só Estados Unidos para trazer novidades. E olhar, obviamente, para nossa renda fixa brasileira também, que... É um mar que a gente navega muito bem. 2 dos nossos maiores ETFs são ETFs de renda fixa brasileira. A gente sabe que o investidor gosta, que tem apetite. E com certeza olhar para o mercado e entender se existe alguma coisa ali que dá para a gente fazer, que o investidor está olhando, está buscando e que dá para a gente trazer uma eficiência via ETFs. Com certeza a gente vai olhar com muito carinho. Maravilha. Muito obrigado, viu, Larissa, pela sua participação. Sou investidor, gostei. Onde que eu te procuro? Onde que eu te acho? Quero trocar uma ideia com você. Qual que é seu Instagram, LinkedIn? Como que o investidor que se interessou por esse assunto de ETF te acha nas redes sociais? Primeiramente, super obrigada pelo convite. Muito bom poder falar um pouquinho mais aqui sobre o nosso mundo, sobre esse fenômeno que são os ETFs. A gente tem diversas maneiras aqui do investidor estar em contato conosco. A gente tem um Instagram, que a gente publica coisas todos os dias, tanto stories, a gente faz vídeos bem educacionais sobre os ETFs. Ótimo. Nosso LinkedIn também é super atualizado e a gente posta novidades quase que diariamente também. Temos um canal no YouTube, é só procurar por Investo ETF, que vocês vão achar todos. E a gente tem também mailing de e-mail, legal, que é um mailing que a gente também envia diversos documentos, análises e relatórios atualizados. E um outro ponto é o nosso site. O nosso site hoje, assim, ele é um site muito completo. Tem relatório de todos os ETFs, lâmina de todos os ETFs, materiais, tem perguntas e respostas, dúvidas mais comuns de ETFs. Tem, inclusive, um simulador de ETFs sensacional. Legal, todo mundo gosta de simular. Exato. Quanto que de aporte, quanto de dinheiro que eu vou ter daqui a uns 10 anos. E ele, inclusive, tem a opção de aportes recorrentes. E tem ali carteira, você pode construir uma carteira desde o investidor mais conservador para o mais arrojado. Está disponível no nosso site, obviamente, gratuito. É só clicar ali na aba de simulador e o cliente consegue simular uma carteira perfeita ali para o perfil dele. Então, existem diversas maneiras de nos acompanhar e de conseguir aí conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos. Em todas as redes, Investo ETF. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Caso vocês não tenham assistido, assistam o nosso último episódio. Nós estamos falando ali, temos o convidado Vitor Negrão falando sobre sucessão patrimonial e holding. Caso você não seja do mercado financeiro e queira entrar, nós também temos um outro episódio com o Antônio, que é o diretor de RH da Tutors Participações, onde nós falamos ali como começar no mercado financeiro, se é assessoria, consultoria, planejamento. Então nós gravamos um material exclusivo para quem quer começar no mercado financeiro.
Caso queira conversar comigo, nas minhas redes sociais é o joãovictor.tutors, também em todas as redes, Instagram, LinkedIn. Inclusive, você falou de mailing, é onde eu tenho mais consumido conteúdo hoje. Legal. É no e-mail, porque, pô, Instagram não dá. É muita coisa, né? YouTube é só vídeo longo, então eu preciso separar ali um tempo. O e-mail chega ali, 5 minutinhos de manhã, a gente dá aquela atualizada geral. É maravilhoso. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos nos próximos episódios.